Glória a Deus. Vamos começar o nosso terceiro dia. Vamos começar orando, né? Vamos buscar o Senhor. Eu quero convidar você a fazer o que você fez na segunda, na terça, quem veio nos 2 dias, né? Quem veio ontem lembra. Cada um orando por si, clamando ao Senhor, que Ele fale com você, que o Espírito Santo conduza esse tempo e que seja um tempo especial de mudança, de transformação. Que o Senhor toque as nossas vidas. Amém? Então, comece a orar, ore pela sua vida, ore pelos outros que estão aqui. Se você quiser ficar parado, fique, quiser ajoelhar, ajoelhe, se quiser andar, ande, mas coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, vem. Queremos derramar o nosso coração diante de Ti, Senhor, e pedir, sonda-nos, ó Deus. Vê se há em mim, vê se há em cada um de nós, vê se há no Teu povo, na Tua igreja, algum caminho mau, para que o Senhor possa nos limpar, purificar, santificar, fazer-nos caminhar por caminhos eternos. Deus, nós precisamos que seja o Senhor a fazer isso em nós. Por isso nós decidimos que queremos e buscamos, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a romper, ó Deus, a inércia, a quebrar, ó Deus, a resistência, a desfazer, ó Deus, os embaraços, para que o nosso coração, nossa alma, o nosso espírito, toda a nossa vida, Senhor, todos nós estejamos rendidos diante de Ti. Peço, Deus, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia, né? Vamos lá para Hebreus capítulo 6, verso 1.
Hebreus capítulo 6. Voltar para o primeiro verso, né? É o básico nosso. Verso 1 diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Até aqui. Por que a gente leu até aqui? Porque hoje a gente vai ver os dois primeiros, né? São 6 alicerces, 6 bases, 6 raízes que nós queremos olhar nesses 3 dias. Hoje, amanhã e sexta-feira, né? Então, hoje nós queremos olhar para arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Mas por que a gente vai ter 2 num dia só? Porque é básico. Não existe grande profundidade em olhar essas coisas, são coisas básicas, não é? O que nós precisamos é ter essa base sólida na nossa vida. Convicções. Quando temos a convicção, então a nossa vida se mantém de pé. Então ele diz lá no capítulo 5, verso 2, de novo, ele fala para nós: tendes novamente necessidade, de novo. Ou seja, ele vai usando expressões que demonstram que Deus está nos chamando a atenção para o fato de estarmos sempre voltando a pontos aos quais a gente não devia voltar mais. Está revendo assuntos que já deveriam ser pontos vencidos. Ou seja, já sabemos. Você já imaginou um aluno de engenharia e ele chega para a primeira aula e o professor que está lá na primeira aula começa a ensinar quanto é 2 mais 2, 2 vezes 2, em Osés, né? É ruim, né? Por quê? É ponto vencido, já ficou para trás. É hora de saber outras coisas, não é hora mais de rever aquilo que é básico, né? Às vezes a gente aprende coisas, eu já falei isso, não sei vocês, tem coisas que a gente aprende lá no ensino básico, a gente pergunta assim, mas para que eu aprendi isso? Né? Aí eu olho para trás e falo assim, nunca apliquei isso. Você que pensa, né? São princípios que ficam lá e que de uma forma ou outra vão influenciando a nossa vida, decisões, entendimentos, raciocínios, em função daquelas coisas. Eu não lembro de fórmula nenhuma de matemática. Se me perguntar e falar, eu não lembro de nenhuma, né? Mas o raciocínio está aqui, porque a base entrou, certo? Então vamos lá. Então ele está falando, olha, não entre mais em coisas que são passadas, né? Porque só aquilo que é indispensável, só aquilo que é útil, só aquilo que não se pode deixar de ter ou de ser, é que de fato é algo que você precisa. Ou seja, em outras palavras, aquilo que é dispensável, aquilo que não é útil, aquilo que você pode deixar de ter, aquilo que você pode deixar de ser, isso você não precisa. Essas coisas podem deixar de lado. Então você tem que fazer escolhas, certo? Então o verso 1 diz, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. E é por aí que a gente vai então começar hoje. E vamos dividir essa primeira parte aí em 3, porque ele fala arrependimento de obras mortas. Então são 3 palavras aqui para a gente meditar nelas, ok? A primeira delas é arrependimento. E arrependimento, no original aqui, é metanoia. Mudança de mente, de mentalidade, de processo mental. E quando a gente pensa assim, olha, mudança de mentalidade é uma das mudanças mais difíceis na vida de uma pessoa. Porque a mentalidade você não constrói assim, eu vou construir a mentalidade assim. E é um processo ao longo da vida
que é resultado de muitas variáveis, né? Família, educação, influências, experiências boas, experiências ruins. Tudo isso vai formatando a sua maneira de ver o mundo e a maneira de enxergar as coisas e como você reage a elas. Tá? Então a sua mentalidade é todo esse conjunto e muito mais. Então a mudança de mentalidade não é uma coisa simples. Não se muda a mentalidade simples no instalar de dedos. Né? Precisa às vezes muito tempo, né, Rose? Trabalhar muito, não é? E às vezes não muda, porque está tão enraizado que não consegue mudar. Então, ele está falando aqui que metanoia é a mudança da mentalidade. É mudança da mentalidade. Romanos capítulo 12, abre lá porque a gente vai meditar um pouquinho nesse Romanos 12, versos 1 e 2, para entender esse processo de metanoia. Romanos 12, versos 1 e 2. Ok? Vamos lá. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De trás para frente, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa de quê? Renovação da mente. Ok? Então, só com a renovação da mente é que experimentamos a vontade de Deus plena na nossa vida. Agora, mantém esse texto aí e olha para ele junto comigo. Ele começa dizendo aí: rogo-vos, pois, que apresenteis. Isso é ação voluntária. Ok? Ele não está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, que esperem Deus apresentar vocês. Ele está dizendo: vocês se apresentem. Então é uma ação voluntária da nossa parte. Nós temos que apresentar. Ok? A atitude nós. A segunda coisa que ele diz é: apresenteis o quê? Sacrifício. O vosso corpo por sacrifício. Quando ele fala corpo, ele poderia falar assim: apresente a vossa vida. Apresente a vossa alma. Apresente o vosso espírito. Mas ele está dizendo corpo, porque ele está destacando aqui o quê? A carne. Ok? Apresente a carne em sacrifício vivo diante de Deus. Tá? E quando a gente pensa em carne aqui, apresentar o corpo, a carne, estamos falando, né, de apresentar na cruz o quê? As nossas birras, as nossas mágoas, né, nossa falta de perdão. Apresentar na cruz o que? A nossa preguiça, né, a nossa falta de vontade para com as coisas de Deus. Não é? É isso que ele está falando. São as coisas da carne. Apresente as coisas da carne no altar. Diz: Deus está aqui para ser queimado, porque altar é lugar de queimar a carne. Ah? Pegaram essa? Altar é lugar de queimar carne. Então, quando o animal ele era sacrificado, o sangue era oferecido para Deus e a carne era queimada no altar. Então, quando o Senhor está falando aqui conosco, através do texto de Romanos, apresentem o corpo como sacrifício, é queime a carne no altar. Queime no altar. Ok? E ele diz: apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Culto racional, mas vamos pegar culto.
A palavra culto no original é latria ou latreia. Idolatreia. Latreia significa tudo o que eu ofereço a Deus. Tudo que eu ofereço a Deus, seja coisa boa ou ruim, e é culto. Ok? Estão comigo? Tudo que eu ofereço a Deus, seja bom ou ruim, é um culto. Vai ser um fogo estranho, vai ser algo desprezado pelo Senhor, ou vai ser algo agradável diante dele. Mas qualquer coisa que eu ofereço para Deus se chama culto. Idolatria é o que eu ofereço não a Deus, mas ao ídolo. Certo? Ao ídolo que foi criado. Então ele diz aqui que eu devo apresentar a minha carne para ser queimada no altar, para que isso seja algo agradável diante de Deus. Ele é o objetivo disso. Eu queimo minha carne por causa dele. Eu levo a minha carne para a cruz, para o sacrifício por causa dele. É para ele que eu faço isso. Amém? Não é para mim. Então, quando eu abro mão de alguma coisa, quando eu abro mão, né, do meu gosto, daquilo que eu acho que é o certo, daquilo que eu acho que me agrada, para fazer aquilo que agrada a Deus, que Deus acha que é certo, eu estou fazendo isso por causa dele. Porque no fundo está dizendo, não importa o que minha carne acha, importa o que Deus acha. Isso é cruz. Ok? Então vamos lá. Ele diz que isso é um culto racional. Por quê, gente? Porque culto a Deus não é igual possessão demoníaca. Uma pessoa possessa, ela perde consciência. Ok? Mas aquele que adora o Senhor, ele sabe o que está fazendo. O Espírito Santo pode tomar o corpo dele, fazer o que quiser no corpo dele, mas ele não vai perder a consciência. Porque o Espírito Santo, né, a pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa possessa do Espírito Santo. É uma pessoa sob controle do Espírito Santo. É diferente. Por isso, o nosso culto a Deus é um culto que passa pela nossa mente, sim. Ele é racional no sentido de que eu sei quem é Deus. E porque eu sei quem é Deus, eu decido oferecer para Ele o meu culto, o meu melhor. Amém? Porque eu sei quem é Ele. Então isso é um processo também da mente. Não é apenas do espírito em que eu extravaso diante de Deus, mas é da minha mente também em que eu tomo decisões. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos seguir no texto aqui. E ele diz então, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis, ou seja, não entre na forma. Não entre na forma. Não fique conforme. Não entre no molde. Que molde? Dessa era, deste século. Quando ele está falando de século, ele está falando de era. Ele está falando dessa atmosfera do mundo. A atmosfera que domina o mundo. Tá, a Bíblia diz, e nós já vimos aqui, já preguei sobre isso, o diabo ele é o príncipe da atmosfera. Ou seja, ele atua nas regiões da atmosfera. Então, quando ele está dizendo aqui, não se conforme, não entre na forma dessa atmosfera, não se deixe influenciar pela atmosfera do mundo. Não permita que a influência do mundo venha moldar quem você é. Não permita que essa atmosfera que está aí fora seja quem vai determinar como você vai viver a sua vida. Não permita isso, é isso que ele está dizendo. Não vos conformeis com essa era, com essa atmosfera mundana, mas transformai-vos. Transformar quer dizer mudar de forma. Transformar e mudar de forma.
E aqui vem uma figura que está muito ligada a essa palavra no Novo Testamento. É o momento que Jesus sobe com Pedro, Tiago e João no monte. E ali acontece o quê? A transfiguração. Por que a transfiguração? O rosto de Jesus resplandeceu. O que isso significa? Não era o rosto natural. O rosto natural, Pedro, Tiago e João iam entender, iam ver, porque já estavam vendo, subir o monte com ele. Mas quando eles declaram que ele foi transfigurado, que o seu rosto mudou, passou a ser outro. Essa é a ideia. Não se moldem à atmosfera do mundo, mas sejam transfigurados, de tal forma que quem olhar para você não vai reconhecer você, vai ver outra pessoa. Lembra que eu falei antes do velho Edson? Né? Então quer dizer, as pessoas precisam olhar para mim e ver que eu não sou mais aquele Edson, eu sou outro Edson. Isso porque eu não estou moldado pela atmosfera do mundo, mas sou moldado pela atmosfera do céu. Amém? Então transformai-vos, sejam transfigurados. Como? Como é que então eu não vou estar de acordo com essa atmosfera do mundo e vou ser transformado? Como? Pela renovação da mente, metanoia. Aí eu não sei se você pegou, porque eu estava falando de metanoia, e eu dei essa volta toda e voltei no metanoia. Então eu estou dizendo que se eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso experimentar metanoia, mudança da minha mente, transformação da minha mente, transfiguração da minha mente, certo? É isso que ele está falando. E o que é isso? O que esse processo de transfigurar é o processo do arrependimento. A gente vai chegar lá, vamos avançar. Então o texto de Romanos 12 diz que há um chamado para não ficarmos do jeito que nós estamos. Então voluntariamente, eu e você decidimos pela morte da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, da nossa carne. Oferecemos isso a Deus como culto, com discernimento, ou seja, conhecemos quem Ele é. E porque entendemos quem é Deus, decidimos oferecer para Ele. Então com essa atitude, nós saímos do molde do mundo. Tomamos a decisão, eu não quero essas coisas que têm origem no mundo. Eu decido sair do molde da atmosfera do mundo. E então eu permito que o Espírito Santo produza a transformação que eu preciso. Então tem aí um processo ativo e um processo passivo, igual nós vimos ontem. Qual é o ativo? Eu tomo a decisão. Se eu não tomar a decisão, ele não faz. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é cavalheiro. O Espírito Santo não vai arrombar a sua vida, a sua alma, o seu espírito para fazer você ser um crente consagrado. Ele vai aguardar pacientemente, educadamente, que você o convide para transformar a sua vida. E à medida em que você faz isso, ele vem. Se você resiste, ele para. Se você abre as portas, ele vem. Se você resiste outra vez, ele para outra vez. E ele vai respeitar a sua decisão. Amém? Então o que é arrependimento? Arrependimento significa concordar com Deus. Quando eu concordo com Deus, eu tiro a minha mente da atmosfera do mundo e coloco a minha mente na atmosfera do céu. Estão comigo? Aleluia! Arrependimento significa concordar com Deus. Quando eu concordo com Deus, vamos sintetizar assim: quando eu concordo com Deus, eu discordo do mundo, porque as coisas do mundo e as coisas de Deus são inconciliáveis.
Então, quando eu concordo com Deus, eu estou dizendo não para a atmosfera do mundo. E eu estou tirando a minha mente, a minha mentalidade das coisas do mundo e trazendo a minha mentalidade para as coisas do céu. É daí que vem a fonte da sabedoria. O que é sabedoria? É você trazer os princípios do céu para a terra. Como é que você vai trazer os princípios do céu para a terra se a sua mentalidade está no mundo? Como é que você vai ter sabedoria para tomar decisões no trabalho, num negócio, numa compra, numa venda, num relacionamento, na família, com filhos, com pais? Como é que você vai ter sabedoria para tomar decisão se a mente está presa nas coisas do mundo? Porque a sabedoria, a fonte dela é o céu. Sabedoria é trazer as coisas do céu para a terra, aplicar no nosso dia a dia. Aleluia. Então, vamos lá, empolguei aqui e saí fora. Então, quando nós pensamos em sabedoria, nós estamos pensando nisso. É o resultado do concordar com Deus. Eu concordo com Deus que o pecado é pecado. Eu concordo com Deus que a vontade dele é melhor do que a minha. Não é? Isso é difícil, gente. Não é fácil, né? Mas a gente vai falar sobre isso no finalzinho. Concordar que Deus só quer o meu bem. Arrependimento é concordar com Deus. Por quê? Porque a gente não concorda com Deus. Gente, nós não queremos Deus. Nós não queremos Deus. A nossa carne não quer. Você sabe por que você está aqui? Sabe? Porque o Espírito Santo te trouxe. Porque se não fosse Ele, você não vinha. Eu não vinha. Eu não ia querer estar aqui. Então o Espírito Santo faz a obra do querer e o efetuar. Ele gera em mim o querer e Ele me ajuda a efetuar, Ele me empurra. Né? Então o Espírito Santo faz isso. Sem Ele eu não consigo. Então a minha carne não quer Deus, eu não quero Deus. Por isso eu não posso cair no espírito de engano, dizer, não, eu confio em Deus. Tudo que Ele faz é bom para mim. Não, eu me revolto com Deus. Eu fico bravo com Deus, eu reclamo com Deus. Ainda bem que Ele é Pai, a gente pode fazer isso. Não ouvi ninguém falar um amém. Glória a Deus! Eu posso ser sincero com Deus, porque eu sei que Ele me ama. Quando eu tento esconder de Deus o que eu sinto a respeito dEle, isso se chama falsidade, espírito de engano. Certo? Então eu posso. Quando eu começo a andar com Deus e começo a ser transparente com Deus, eu começo a descobrir que mesmo as coisas ruins são para o meu bem. Até as coisas ruins são para o meu bem. Concordar com Deus de que a vontade dEle é melhor, significa obedecer. Mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando dói. Obedecer mesmo quando as coisas não vão bem. Obedecer mesmo quando há perda. Mesmo quando é difícil. Isso é confiar que Deus só quer o meu bem. Deus, eu não quero. Deus, eu não gosto disso. Deus, a minha alma não deseja isso, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer porque é o Senhor que está falando. O Senhor quer o meu bem. Bom, falamos de arrependimento. Vamos para a sequência, porque ele fala de arrependimento de quê? Obras mortas. Não é? Então, vamos falar de obras primeiro. Vamos pensar um pouquinho, e eu espero que rapidamente, obras na nossa vida. Por causa, eu não vou citar o nome, né, mas por causa de uma religião que foca muito obras, né? Você tem que fazer obras para garantir efeitos espirituais.
Por causa disso, nós, crentes, temos um certo bloqueio com a questão obras. E aí a gente joga tudo só pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. E esquece que a Bíblia diz que eu e você fomos criados para boas obras. Eu e você fomos criados para fazer coisas também. Não foi só para ficar no culto aqui, levanta a mão, adora e tal, ficamos extasiados. Não, é para obras, atitudes, coisas práticas. Por isso que lá no texto de capítulo 5 de Hebreus, ele diz assim, que a maturidade tem a ver com exercício. Aqueles que têm as faculdades exercitadas, ou seja, aqueles que colocam em prática. Né? Aqueles que experimentam, na verdade, nas suas atitudes, nas suas obras. Tiago 2, ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Que proveito tem? Eu tenho fé. Tem, eu quero ver pelas obras. Por quê? Porque fé sem obras é morta, né? Hebreus capítulo 2. Efésios capítulo 2 também fala sobre isso. Oi? Hebreus é 5. Hebreus 5, Tiago capítulo 2. Oi? Gente, procura aí, porque de cabeça aqui... o verso de número 12. Hebreus 5, 12 e Tiago 2, aí o verso 14, verso 17, verso 20, por aí vai. Efésios capítulo 2 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A gente para nisso aqui e fala assim, opa, legal. Não é pelas obras, né? Sim, a sua salvação não é pelas obras. Nossa salvação é pela fé, é graça de Deus sobre nós, amém? Mas ele continua dizendo assim, pois, é sequência, versos 9 e 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Que obras? Que Deus preparou para a gente andar nelas desde a fundação do mundo. Ok? Apocalipse 2, os versos 1 e 2, uma daquelas cartas, né, que ele escreve, que João está escrevendo, Jesus manda ele escrever, é a igreja de Éfeso. Ele diz assim, essas coisas diz o que conserva na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele diz assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. É interessante, porque Jesus não diz para eles assim, conheço. Já parou para pensar? Jesus não fala, conheço o teu coração. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Agora, tem muita gente, muito crente, que no espírito de engano, começa a pensar assim, minha vida não está legal, eu não levo Deus a sério, não leio muito a Bíblia, eu não gosto muito de orar, mas está tudo bem, é pela graça. Meu coração está bem. Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu tenho boas intenções. Ontem eu falei das frutíferas, né? Você sabe como que eu sei se a frutífera está dando fruto? Eu não corto o caule para ver se o coração dela está bom. Eu olho o fruto. Eu falei, da jabuticabeira, né? Hoje eu fui olhar, ela já tem 2 grandes lá e cheio de florzinha para dar um monte. Ou seja, como é que eu sei que uma árvore é saudável? Eu não vou cortar o galho dela para ver por dentro como ela está. Eu vou olhar para o fruto externo para saber como ela está por dentro. Então Deus, pelos frutos conhecereis. Então, quando a gente pensa nessa questão de fruto, nós temos que entender, obras são necessárias. Não são obras para a salvação, mas são obras por causa da salvação. Então as coisas que eu faço, meu estilo de vida, vão revelar a minha salvação.
Elas não vão me levar para a salvação, mas elas vão revelar se eu realmente sou salvo. Amém, aleluia, glória a Deus. Tiago 2, o verso 24, diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras. Vou deixar a interrogação agora na cabeça de vocês. Ele está falando categoricamente: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. O que ele está vinculando? Fé e obras. Fé e estilo de vida. Fé e fruto que eu dou. Não é? Na versão livre para todos, né, que é uma versão bem popular, bem simples, ele diz assim: vejam que as pessoas demonstram ser justas pelo que elas fazem e não apenas porque dizem ter fé. Vamos lá, algumas frases para você pensar. Eu vou passar, não vou falar, não vou ficar em cima das frases, mas eu quero que você pense junto comigo. Primeiro, uma meia-verdade pode ser uma mentira completa. Concordam comigo? Uma meia-verdade pode ser uma mentira completa. Segunda frase. Uma mentira contada muitas vezes pode se tornar uma verdade para mim. Eu começo a acreditar na mentira que eu mesmo conto, ou que outros contam para mim e eu dou crédito. Certo? Então a mentira pode ser tomada como verdade. E às vezes isso acontece de tal forma, gente, que quando eu permito que a mentira enraize no meu coração, na minha alma, na minha mente, então eu começo a considerar essa mentira uma verdade. E quando a verdade aparece, eu rejeito. Porque eu considero que a mentira é verdade. Certo? Mas existe uma terceira opção que eu quero pensar nela hoje. Também existem meia-verdade que são verdade. Como assim? Pense comigo. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso é uma verdade? É, mas é apenas a metade dela. Se eu ficar apenas com essa parte, então eu vou descansar e dizer: não, é tudo pela graça, mediante a fé, então eu não preciso fazer nada porque não é por obras. Mas a outra face da moeda, a outra parte da verdade que precisa estar junta é: Deus nos criou e preparou para nós obras para andarmos nelas. Então, uma meia-verdade pode ser verdade. É verdade, somos salvos pela graça mediante a fé e não é pelas obras. É verdade. Mas isso não pode ser sozinho. Tem que estar junto com a outra parte do texto. Deus quer que nós demos fruto. Amém? Então vamos lá. Ele diz não apenas obras, mas ele diz obras mortas. O que são obras mortas? Então nós vimos a questão de obras, tá? Mas ele especifica, não é qualquer obra que a gente precisa se arrepender dela. São obras mortas. Então é arrependimento das obras mortas. Agora, quando nós pensamos em obras mortas, pensamos que é uma obra que não tem vida. Amém? É obra que não tem vida, são atitudes que não possuem vida, ou seja, não são originárias da fé em Deus. Vamos falar sobre fé em Deus daqui a pouco. Então, nós estamos falando daquilo que é feito por mim sem o envolvimento de Deus. Aquilo que você faz no seu trabalho, para o seu patrão, para o seu chefe, se não for para Deus, é obra morta. Porque a Bíblia diz que nós devemos servir aos nossos senhores, aos nossos chefes, como se fosse ao Senhor. Então, quando você está no seu trabalho, lembre-se, quem está acima de você não é o seu chefe, é Deus.
Você não está servindo aquela empresa, você está servindo ao Senhor. Você tem aquela profissão, aquele trabalho, e ele não é apenas o seu ganha-pão, é o seu ministério. Porque você está ali porque o Senhor te colocou. Estão me entendendo? É a perspectiva, é a mentalidade que precisa mudar. A mentalidade precisa mudar. Então você está ali, você precisa fazer para Deus. Quando você faz o seu trabalho sem Deus estar envolvido, é obra morta. Mas quando você está no seu trabalho e Deus está envolvido, isso é culto ao Senhor. É obra viva. Tem vida. Amém? Eu poderia citar uma série de coisas aqui, né? Mas toda vez que eu faço algo para Deus, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja com os vizinhos, com os amigos, tudo o que eu faço precisa ter um direcionamento: Deus. Toda vez que eu faço sem envolver Deus nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, naquilo que eu faço, seja em casa ou fora de casa, é obra morta. É simples assim. Estão comigo? Então vamos lá. Agora, a tradução desse verso, na NVI, Nova Versão Internacional, ela traz uma perspectiva bem interessante, que eu quero pensar com vocês aqui. Porque ele diz arrependimento, antes no que nós vimos, é de obras mortas. Mas a tradução na NVI fala assim: arrependimento de ritos inúteis. Rituais inúteis. Vamos pensar sobre isso um pouquinho? Porque quando a gente fala de obras mortas, a gente pode generalizar o não crente e tal, né? Mas quando ele está falando de rituais, ele está escrevendo para crente. Ele está escrevendo para crente. Ele está escrevendo para hebreus, judeus, que sabiam quais eram os rituais. Conheciam o culto que Deus tinha estabelecido no Velho Testamento. Então ele está falando de pessoas que sabiam das tradições da religião judaica. Então, quando ele está dizendo aqui arrependimento de rituais inúteis, isso abre um leque. E aí eu quero pensar rapidamente num texto. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. A Bíblia diz que o Senhor ia abreviar os tempos, né? Mas o meu coração está pedindo para o Senhor segurar o tempo mais lento, que senão eu não consigo terminar. Mas vamos lá, vamos tentar pegar Marcos capítulo 7, versos de 1 a 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e aqui aparece também camas. Interpelando-no os fariseus e os escribas, interpelaram-no, né? Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 7: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então ele está falando de rituais inúteis. Ok? E aí chegam esses fariseus, escribas, e vão questionar por que os discípulos de Jesus foram comer e não lavaram as mãos. Porque eles, fariseus e escribas, tinham o costume, por tradição, rituais, tinham que lavar tudo. Lavar a mão, isso é higiene. Tá? Você chega da rua, você vai comer alguma coisa, você vai lavar a mão, né? Isso é higiene. Mas eles estão questionando Jesus por uma questão de ritual e não por uma questão de higiene.
Por que não observam a tradição dos anciãos? Então eu falo de rituais, ok? Então, os versos 15 em diante, pula lá para o verso 15. Jesus começa então a ensinar a respeito disso. Ele diz: não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios e prostituição, furtos, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males vêm de dentro, e isso contamina o homem. Observa, então ele está dizendo aqui de motivações. Ele está falando aqui de desejos profundos da alma. Ele está falando aqui das coisas que estão enraizadas na nossa alma, que nós queremos fazer, porque são rituais para nós. Nos apegamos e muitas vezes não queremos saber se aquilo é verdade ou se não é. Amém? Então, ele está falando disso. Ele está falando, olha, os escribas fariseus estão falando de ritual. E Jesus está falando de coração. Por que você está tão interessado em lavar a mão se não está lavando o coração? Estão me entendendo? Ritual é isso. Não se preocupa com aquilo que é interior e tem a ver com Deus. Tem a ver com as nossas práticas que não têm vida, que Deus não mandou a gente fazer. Então, por exemplo, eu posso incluir nessas questões de motivação e coisas da alma, cantar apenas porque a música é bonita e gostosa. Então eu estou no culto, eu canto. Por quê? Porque essa música, ela é muito gostosa. Essa letra, né, a música puxa. Mas o coração está pesado. Tem pecado não tratado. Tem coisas que não precisam, que ainda precisa, né, na verdade, ser levada diante de Deus. Mas eu canto. É vir ao culto. Já está na hora. Já está na hora. Precisa ir embora. Precisa ir embora. Né? Eu já brinquei com alguns irmãos. Então, se tem alguém aqui, por favor, não se sinta ofendido. Mas às vezes eu brinco com o irmão que eu vejo pôr o carro assim, na bica no portão. Eu falei assim, isso aí é para sair rápido, né, irmão? A hora que terminar o culto, ó, vaza. Não tem carro na frente para segurar. Muitas vezes a gente fica aqui dentro, não é isso o caso de muitos irmãos. Mas às vezes a gente está aqui dentro, doido para ir embora. Porque a motivação de estar aqui não é o Senhor, é o ritual. E ritual, gente, cansa. Ritual cansa. Então ele diz que nós precisamos nos arrepender desses rituais inúteis, identificar coisas que a gente faz e que não foi Deus que mandou. Ou motivações erradas do nosso coração que estão ofendendo Deus. É fazer aquele apanhado, aquela varredura na nossa vida, como foi colocado aqui da visão no domingo, né? Nós precisamos fazer a limpeza, mas como é que eu vou limpar se eu não acho que está sujo? Arrepender é concordar com Deus. Nosso nível de maturidade depende, em grande parte, da quantidade e da qualidade do nosso tempo devocional, nosso tempo com Deus. Então, eu posso dizer que arrependimento e fé vão andar juntos. Por isso eles estão ali. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Quando eu concordo com Deus, é porque eu confio em Deus. Ok?
é porque eu confio nele. Então, quando eu confio em Deus, eu busco o Senhor, porque eu confio no que Ele fala. E se eu confio no que Ele fala, eu faço o que Ele diz. Então, eu não me lembro se foi aqui que eu contei, ou se foi ou se foi a Gisele que contou, uma experiência de casa, né? Quando o Caio era pequeno, e aí a gente estava na chácara do tio da Gisele, e tem uma piscina lá, e aí eu estava lá dentro da piscina, estava meu cunhado e outras pessoas, né, estavam ali na piscina, umas 4, 5 pessoas, a gente conversando no meio da piscina, e de repente, eu só vi o vulto, o Caio veio correndo e pulou, e ele era pequenininho, ele não sabia nadar. Ele veio correndo e pulou, e caiu bem na minha frente, assim, eu vi ele afundar, eu levei a mão assim, puxei pela perna. Sabe o que é levantar com a mão só assim e ficar de cabeça para baixo? Mas por que ele pulou? A confiança de quem estava lá. Não é? Não é, Gustavo? Você é pai de criança pequena, sabe disso, né? Você fala, vem, vem. Vai lá, pula aqui no colo do papai, pula. Não é? Quando a gente conhece o Senhor e confia nele, a gente sabe quem é Ele, concorda com Ele, sabe que Ele quer o nosso melhor, a nossa fé vai ser um produto natural. Agora a fé é alimentada pela palavra. É a palavra que vai gerar fé no nosso coração. O produto da Bíblia é a fé. A Bíblia é a fábrica de fé. A Bíblia é fábrica de fé. Se você quer ter fé, você precisa gastar tempo com a palavra. Então, precisamos pensar em fé. A fé, ela só é prática quando ela está direcionada para o objeto certo. Ou seja, todo mundo tem fé, ok? Você saiu de casa com fé que chegaria aqui. Se você veio de carro, você veio com fé de que o seu carro não ia quebrar. Não é assim? Você confiou. Fé é isso, é a confiança de que não ia acontecer nada pelo caminho. Você veio, pode ter vindo com cuidado, dirigindo devagar, né, tomando as precauções, parando no pare, no sinal vermelho, e aí tudo bem. Você chegou, porque você confiou que ia dar tudo certo e ia chegar aqui. Isso é um nível de fé. Então todo mundo tem fé, a questão é onde você coloca a fé. Tem gente que prefere ter fé na fé, né? Então você confia que confiando a coisa vai acontecer, vai dar tudo certo. Eu uso essa expressão, mas a expressão vai dar tudo certo tem uma condicional. Deus não respalda uma vida de pecado. Então não adianta eu querer que dê tudo certo se eu estou fazendo a coisa errada. Não adianta eu achar que tudo vai dar certo se eu não estou em obediência. Então primeiro Deus vai ter que me corrigir, depois que me corrigir, então Ele vem e faz dar tudo certo. Não é? Então a fé, ela depende do objeto, e a profundidade da fé depende do conhecimento que eu tenho de Deus. Então ontem, vocês fizeram um exercíciozinho, né? O maior sabotador da minha vida sou eu mesmo. Vai fazer o quê, né? Então, eu sou meu maior sabotador. Se eu quero ter fé, eu tenho que alimentar a minha fé. A fábrica da fé é a palavra de Deus. Amém? Quanto mais eu conheço de Deus, mais firme é a minha fé. Quanto mais eu conheço Deus, mais firme eu fico em fé. O nosso maior problema é duvidar das intenções de Deus.
Jeremias 29:11 diz: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. As intenções de Deus são sempre para o nosso bem. As intenções de Deus são sempre para o nosso bem. As intenções de Deus são sempre para o nosso bem. Nem sempre a gente consegue crer nisso, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus tem pensamento a nosso favor, e são pensamentos de bem, não de mal. A questão é, por que arrependimento de obras mortas e fé em Deus é fundamento que temos que deixar de lado? É fundamento, é importante. Mas por que é um fundamento que nós temos que colocar na gaveta e seguir adiante? Porque nós podemos considerar que arrependimento de obras mortas é algo que, se nós já entendemos, eu posso seguir adiante, continuar crescendo, porque agora ele fica para trás no sentido de que é o alicerce, vai me sustentar. Porque quanto mais maduro, mais rápido você se arrepende. Eu vou repetir. Quanto mais maduro você é, mais rápido se arrepende. A demora no arrependimento revela imaturidade. É a criança que fica de birra com o papai e não quer obedecer, né? Bate o pezinho e diz não, não, não. Mas aquele que é maduro se arrepende rápido, mesmo quando não entende. Mesmo quando dói, mesmo quando há perda, mesmo quando as coisas não vão bem aparentemente. Quando eu sou maduro, mais rápido eu crucifico as minhas motivações erradas. Como é que eu identifico motivações erradas? Sendo confrontado pela palavra. Confrontado pela palavra, essa palavra vai gerar em mim um incômodo. Às vezes a gente pensa que está bem porque a gente identifica pecados grosseiros e quer tratar. Mas você quer saber aonde a maturidade nos leva? É quando nós começamos a ficar incomodados com pequenos pecados. Porque ficar incomodado com pecado grande e grosseiro é fácil. Qualquer um fica, né? Eu não roubo. Eu não falo mentira. Isso é fácil. Mas ficar incomodado porque percebe inveja, raiva, né? Motivações erradas do coração. Porque é necessário deixar a questão da fé em Deus como algo que nós já alcançamos e ficar na gaveta como um sustentáculo, né, para a nossa vida. Porque confiar em Deus é básico para quem o conhece. Ler a Bíblia é básico para quem quer fé. Crer que Deus é soberano é crer que até o mal é permitido por Ele. Crer que Deus é soberano é crer que até o mal é permitido por Ele. Deixa eu fazer algumas perguntas. Deus é soberano? Deus é soberano? Como está a sua obediência à palavra dele? Segunda pergunta. Deus quer somente o seu bem? Ou Ele também quer o mal? Deus quer somente o seu bem? Você tem dado graças no meio de tudo, na hora dos problemas? Outra pergunta. Foi Ele que te plantou nessa casa bereana? O que você tem feito para ela crescer, se é a sua casa?
Outra pergunta. É Deus quem permite os problemas, os desertos? Agora não ouvi ninguém dizer sim. É Deus ou não é Deus que nos leva para o deserto? Então, não culpe o diabo. Aprenda as lições rapidamente. Deus é dono de tudo que você tem. Se você respondeu que Ele é soberano, essa resposta é mais fácil, né? Deus é dono de tudo que você tem. Você tem sido dizimista fiel? Tem ofertado na casa do Senhor? Isso vai mostrar, é o fruto. A Bíblia diz, pelo fruto conhecereis. Percebe? Eu fiz perguntas básicas. Raiz, alicerce. Coisa de fundamento simples. Mas quando a gente pega a pergunta sobre o fundamento, a gente descobre que não está construindo nada em cima dele. Porque de repente, eu digo, não, eu tenho fé em Deus, eu creio que Deus é soberano, mas não obedeço a palavra, nem leio a palavra. Eu creio que Deus só quer o meu bem, Deus é bom, eu canto, o Senhor é bom, Deus é muito bom, Ele só quer o meu bem, mas eu fico murmurando o tempo inteiro, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gosto, eu começo a falar mal, eu começo a murmurar, começo, né? Né? Às vezes não é para fora, mas é aquela ranhetagem para dentro, né? A alma está fervendo ali. E a gente reclamando das coisas, reclamando da situação, reclamando de Deus, reclamando para Deus. Ou seja, é uma reclamação só. Mas aí, de repente, Deus é bom, tudo que Ele faz na minha vida é bom. Estão me entendendo? Ou seja, a minha fé em Deus, eu posso até ter algum nível de fé em Deus, mas eu não estou construindo nada em cima disso. Então eu sou como aquela pessoa que eu citei aqui, que quer construir uma casa, nivela o terreno, põe o alicerce, e aí fica lá, pronto, já tem tudo. Esquece que não é apenas ter o alicerce, tem que ser um alicerce bem feito, erguer paredes, telhado, acabamento, entrar e morar. Ou seja, existe um processo para ficar pronto. Então, arrependimento de ritos inúteis quer dizer as práticas que nós precisamos deixar de lado. A fé em Deus é a confiança de quem Ele é e de que Ele quer só o meu bem. Por isso eu posso obedecer prontamente, mesmo sem entender. A grande questão é, quando eu concordo com Deus o tempo inteiro, o meu relacionamento com Ele é um relacionamento de confiança. Eu posso dizer que eu conheço Deus, pelo tanto que de fato são alicerces. Eu preciso construir a minha vida e preciso ter esses alicerces bem fundamentados. Arrependimento, metanoia, mudança de mente, fazer isso prontamente, não deixar para amanhã, fazer rápido. E não apenas o arrependimento, mas a confiança em Deus. Eu conheço Deus, eu sei em quem tenho crido. Amém? À medida em que eu aprofundo esses fundamentos, a minha casa pode subir. E dependendo do terreno onde eu estou construindo, a gente sabe que, né, vai fundo, 5, 6, 7 metros, 8 metros de profundidade. Agora, imagina se você quer construir um edifício. Se você quer chegar em lugares mais distantes,
em patamares mais altos, raízes mais profundas, mais firmeza no seu andar com Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Quero convidar você nesse momento a orar, falar com Deus. E nesse tempo, coloca diante de Deus essas duas questões. Como você tem lidado com essa questão de arrependimento, metanoia, desejo de ser transformado, mudança. Permitir que o Espírito Santo mude a sua maneira de pensar, de ver, de decidir. Coloca diante do Senhor a questão da fé em Deus. É fácil dizer que tem fé, todo mundo tem um nível de fé, mas qual é o nível da tua fé? Lembre-se, ter fé não é crer que Deus é teu empregado, que você vai acreditar e Ele vai fazer tudo o que você quer. Ter fé é crer que Deus é Senhor, e você pode obedecer e Ele vai fazer tudo o que é de bom para você, porque você está em obediência. Como está o arrependimento? Como está a fé, a confiança em Deus? Coloca isso diante de Deus. Espírito Santo de Deus, o que nós clamamos ao Senhor nessa noite é que o Senhor nos ajude nesse processo de mudança de mente. Senhor, nós não conseguimos sozinhos. Há resistência no nosso coração e nós reconhecemos isso. Nós não gostamos de mudança, principalmente mudança em nós, e nós queremos confessar isso. E pedimos, Espírito Santo, que na Tua misericórdia e graça, o Senhor nos capacite, para não apenas tomarmos a decisão, mas experimentarmos esse sair da forma desse mundo que nós vivemos, para vivermos na forma do céu, das coisas celestiais. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo, e a confiar que aquilo que o Senhor fizer será o melhor para nós. Por mais que a gente não entenda, por mais que doa, por mais que a gente pense que está perdendo, por mais que as coisas fiquem difíceis, ainda assim, nós sigamos confiando de que o Senhor sabe o que está fazendo, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor só quer o nosso bem. Eu peço, Deus, que o Senhor faça isso. Continua a boa obra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Por hoje é só. Amanhã tem mais.